Uma excelente terça-feira, uma extraordinária terça-feira. Você já tem o seu café 3C? Explica aí, amor. Bom dia. Bom dia. Que significa esse nosso café já para começar o dia 3C? A gente aprendeu com uma pessoa que nos acompanha, né? Na saúde, que é o café com canela e com óleo de coco. Que ele é super termogênico, sem açúcar, ajuda né? na cognição, sem o ar, né? Tem que aprender a tomar sem o ar. E a gente vai começar o dia trazendo para você hoje, nessa manhã, na sabedoria, algo muito importante, com respeito até à saúde. Isso. Você sabia que a saúde e a vida cristã, elas estão relacionadas? Você sabia que tem tudo a ver você cuidar da saúde com o cuidado também da alma? As pessoas precisam ter essa noção e assumir essa responsabilidade. A gente sempre fala, né, que a gente é corpo, alma e espírito. E tudo tem que andar dentro de um alinhamento. Se algum desses três estiver comprometido, você vai sentir alguma coisa. E o que cabe a nós fazermos, como você está nessa série falando dessa autorresponsabilidade, né? A gente realmente, e é nas três áreas que a gente tem que trabalhar, mas hoje a gente separou para falar sobre a saúde. A saúde e a sua vida cristã. O que está relacionado? Será que tem tudo a ver? Com certeza. A pergunta é, já para começar, essa mensagem de hoje vai te confrontar? Essa mensagem de hoje vai te puxar a orelha? Essa mensagem de hoje vai te trazer um alerta? Será que você não tem que mostrar essa mensagem para alguém? Que às vezes você diz assim, ó, santo de casa não faz milagre. E aqui dentro de casa, já falei com meu marido, já falei com os meus filhos, o marido já falou com a esposa, e ninguém cuida da saúde, e a gente sabe que se não assumir essa responsabilidade, problemas podem surgir. Mas antes de nós falarmos sobre esse assunto, você pode compartilhar com alguém, porque esse assunto é muito interessante, é muito relevante. Eu já tive problema de saúde, tive que parar para despertar, ler sobre e buscar conhecimento. É claro que a nossa orientação, né, amor, que fique bem claro, ela não quer tomar o lugar de um especialista na saúde. Pelo contrário, nós vamos falar da saúde com a vida cristã. E que você possa se despertar e buscar um especialista, um ortomolecular, um endócrino, um nutricionista para a sua saúde, buscar fazer exames, porque é essencial também a pessoa buscar um especialista para o cuidado da saúde. A gente aqui só quer trazer o alerta e o despertar, o abrir da mentalidade. E a gente quer trazer justamente esse despertar, esse abrir de mentalidade, porque nós já fomos pessoas limitadas nessa área e a gente aprendeu da pior forma possível. Realmente, a gente estava com os braços cruzados há alguns anos atrás em relação à nossa saúde, até a gente entender que fazia parte nossa fazer com que a nossa saúde estivesse, nosso corpo, o templo do Espírito Santo, estivesse bem cuidado. E a gente vai falar sobre isso, você vai compartilhando com outras pessoas, comenta da onde você nos acompanha ou inclua, porque ao final da mensagem vamos orar, então inclua nomes de pessoas para o momento da oração. É necessário você fazer isso. Vou te dar um exemplo, já para começar, em 2012, praticamente, eu acredito que 2012 para 2013, eu tive um problema de saúde. Fui diagnosticado com esofagite de refluxo. E eu passava muito mal. E eu jantava, eu passava mal à noite, tinha refluxo, tinha que dormir num travesseiro inclinado, né? Eram quantos graus? Não Você me lembra? lembro. 15 graus, eu acho? Não me lembro. Acho que eram 15 graus. O travesseiro assim inclinado, eu tinha que dormir nele, porque me dava refluxo. Não podia tomar café, né? Eu conheço gente que também não pode tomar café.
e que essa mensagem de hoje sirva também para alguns irmãos que estão aqui. E eu não podia comer fritura, passava mal, depois do almoço eu tinha muita dor de cabeça. Eu lembro que era, eu não vou falar marca, né? Porque era o remédio para dor de cabeça e aqueles sal de fruta. Direto, né, amor? Era. Direto. Aí fomos ao médico, ao gastro, e o gastro fez o exame, endoscopia, e foi diagnosticado com esofagite de refluxo. A partir daquele momento, eu comecei a ficar preocupado, porque, poxa, a gente, né? Eu oro pelas pessoas, milagres acontecem, eu com doença, eu com enfermidade, e depois nós fomos entender que não era porque eu fazia, e como faço até hoje, a gente serve a Cristo, que ele tem que fazer tudo. E a gente foi entender que tinha essa autorresponsabilidade. Por isso estamos no segundo dia da nossa série da autorresponsabilidade. 10 vídeos você tem que assistir. Se não assistiu de ontem, assiste depois aqui no nosso canal. 10 vídeos onde a gente vai falar sobre a sabedoria, a necessidade de você parar de se autossabotar. Eu estava me autossabotando. Você também, né, amor? Sim, é. Se autossabotava. É, porque quando a gente não tem essa disciplina na saúde, já posso entrar no assunto, né? Já. Quando a gente não Eu só tem não vou essa... ler o versículo, a passagem ainda, mas vamos entrar no assunto. Quando a gente não tem essa disciplina na nossa saúde, em relação a várias questões, né? Em relação à alimentação, atividade física, sono, a ingestão de água, a gente vai ter as consequências. Claro que há muitos anos atrás, há 15 anos atrás, a gente ainda era mais jovens, né? Então a gente abusava muito na alimentação, não tinha essa disciplina. Não tinha disciplina nenhuma. Nenhuma que hoje a gente Não tem. tinha horário para comer, não tinha horário para tomar café da manhã, às vezes nem tomava, dormir, não fazia nem se fala. exercício, né, regularmente, era uma coisa esporádica em relação ao esporte. Então, realmente, a gente teve que aprender da pior forma. Mas sabe que eu acho que isso foi bem... Não, de um tudo não foi ruim. Não, até... Porque foi por conta disso que hoje, já tem mais de 10 anos aí, a gente se cuida e a cada ano que passa a gente vai melhorando. Hoje a gente falou para vocês aí dos do 3C. nosso café 3C, que é algo que foi vindo nesses últimos tempos. E é interessante, tudo que a gente falar aqui, busca um especialista. É, a gente está falando das nossas experiências, na verdade. Não faça né? só porque nós estamos falando, mas nós queremos abrir o entendimento da pessoa sobre essa relação da saúde com a vida espiritual. E entre a saúde e a vida espiritual, esse relacionamento com Deus também, existe essa autorresponsabilidade, porque muitas pessoas acham, não, eu sou de Deus, Deus vai cuidar da minha saúde. Mas não é Deus que vai sentar na mesa e se alimentar. Não é Deus que vai beber a água por você. Que aí entram esses 4 pontos que minha esposa comentou, que você precisa entender. Para uma saúde bem cuidada, existem 4 alicerces. Mas antes, deixa eu ler uma passagem bíblica, uma de várias, que fala sobre isso. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. O apóstolo Paulo escreve uma carta aos cristãos em Corinto e diz assim: vós não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Ele estava falando também de imoralidades sexuais. Mas o cuidado com o corpo, já que ele é morada do Espírito Santo, e como diz aqui, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus. Deus nos deu, nós temos que cuidar. Se o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, poxa, na minha casa, onde eu moro, a gente não joga sujeira no chão. A gente deixa tudo limpo, tudo organizado. Mas o corpo e o organismo precisam também desse cuidado. Então, quais são os 4 pilares para uma saúde, né? Que a gente aprendeu com especialistas e eu oriento você também a buscar essas orientações. 1, uma boa noite de sono. 7 a 8 horas de noite de sono. Todos os dias. O sono é reparador. O sono é reparador.
Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu dormi pouco essa semana, no final de semana eu vou dormir bastante. Não existe isso. Você vai ficar com dívida no seu organismo, nas suas células. Hidratação correta. Não é beber água, é beber água corretamente. O que os especialistas orientam são 35 ml de água por quilo, tá bom? Então aí você faz o cálculo aí agora. Faz o cálculo aí. 35 vezes o seu peso, mas não mente não no seu peso, tá? O peso certo. Tem gente que vai bater ali 3 litros de água por dia. O que a gente faz? A gente acorda e já toma 500 ml logo que a gente levanta em jejum, porque daí amanhã já está garantida. Até meio-dia a gente já tomou lá quase 1,5 litro de água. Porque senão a gente não consegue. A gente não consegue bater essa meta. Entendeu? Então, uma hidratação correta. Terceiro, atividades físicas. O corpo humano não foi feito para ficar subindo, descendo de elevador, andando de carro, subindo no ônibus, descendo do ônibus, entrando no Uber, saindo do Uber. Você precisa fazer atividade física. Você precisa ganhar massa magra. Pesquisa sobre isso. Estou falando algo porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Há uma necessidade de cuidado. Não cuidou, se o carro que você usa não cuidou, te deixa no meio da estrada. Cuidou, ele pode ser velhinho e ele vai andar e te levar para onde você deseja. E o quarto, uma alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Vamos lá, o que eu esqueci você me lembra, amor. Fuja. É difícil, não é fácil. Ou deixa, ou é aquilo, não dá para ser radical. É claro que tem gente que precisa de uma mudança radical devido à saúde dela. Por quê? Porque aí entra essa questão. Tem muita gente agora que é de Deus, que nos acompanha, que está com doença. Aí o que ela está dizendo? Aí entra a autorresponsabilidade. Ela fala, diabo maldito, botou essa doença no meu corpo. Mas não foi. Foi um cuidado que a pessoa não teve nesses 4 pilares. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade. Tudo bem, você, claro, vai clamar a Deus. Se você está enfermo, se você está com uma doença, tem milagre que pode acontecer, sem dúvida. Mas a pergunta é, depois que o milagre acontecer, agora vem. Depois que o milagre acontecer, você vai assumir a responsabilidade de cuidar da sua saúde? Ou você vai pedir o milagre? Por quê? Se a gente for mencionar na Bíblia, quantos milagres aconteceram? Lázaro morreu, ressuscitou. Mas quantas vezes ele ressuscitou? O paralítico de Betesda, quantas vezes ele levantou? O cego de Jericó, quantas vezes ele voltou a enxergar? O milagre aconteceu uma vez em cada pessoa, mas existem pessoas que às vezes não querem assumir a responsabilidade depois que o milagre acontece e elas continuam desprezando o cuidado com o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque exige trabalho, né? Quando a gente recebe um milagre, a gente não faz nada para fazer o milagre, quem faz é Deus. Só que quando precisa a gente fazer a nossa parte, a gente negligencia, porque dá trabalho. Dá trabalho, eu posso falar por mim, né? Você renunciar àquele bolo de chocolate maravilhoso. Não que seja errado, mas uma coisa mais... não todos os dias, você come lá um pedacinho no fim de semana, né? Dá mais trabalho a gente cozinhar. Autorresponsabilidade. Não adianta. É mais fácil abrir um pacote de biscoito, né? Ligar para um delivery, chegar lá, um fast food. É mais fácil, mas vamos definir o que é fácil? Né? Se hoje eu fizer esse esforço de cuidar da minha saúde, da minha alimentação, ter uma alimentação equilibrada. Comida de verdade. Comida de verdade, tudo aquilo. Patrícia, o que, por exemplo, tudo que Deus criou... A gente poderia aqui hoje falar muito, né? Dá pano pra manga, você está falando né? tudo que Deus criou só para... Na alimentação, tudo que Deus criou foi feito pra gente. Tudo que o homem criou foi modificado por alguma coisa. Então, ali você já tem um parâmetro. O que eu vou escolher? E hoje tem muito disso, né?
A pessoa vai comer um chocolate, ou tem alguma coisa lá, está escrito sabor chocolate. Tem os produtos tem alimentícios. Não, eu lembro quando a gente foi comprar, se eu não me engano, foi uma calabresa. Aí tava lá, sabor calabresa. Tipo calabresa, né? Não, você chega, aí você imagina o que tem ali de industrializado Embutidos, naquele né? alimento. Enfim. Então, assuma a responsabilidade. Pare de se autossabotar. Hoje, com 46 anos, eu digo que eu tenho uma saúde melhor do que há 15 anos atrás, quando eu tinha 31. Os cálculos aqui fugiram quase. 31. Mas por quê? Assumimos a responsabilidade. É acordar cedo para você fazer uma atividade física? Faça. Com vontade ou sem vontade. Responsabilidade. Às vezes você não gosta de levantar cedo para ir para o trabalho, você vai porque tem que pagar a conta. Então faça isso também com a sua saúde, porque se você tem temor com essa palavra, e eu poderia trazer outras passagens, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Cuidado. Há uma necessidade de cuidar. Problemas de saúde, situações, tudo vão acontecer e podem acontecer. Mas a pergunta é, o que você está fazendo para evitar? Você está assumindo a sua responsabilidade? Ou você está esperando que Deus faça aquilo que você precisa fazer? Nós vamos orar por você, até para que o milagre aconteça, mas a pergunta é, depois do milagre, qual é a responsabilidade que você vai assumir a partir de hoje? Se isso te ajudou, então, terminando a oração, já sabe, encaminha para outras pessoas que precisam ouvir isso. Mas nunca se esqueça, tudo que nós falamos, nós não estamos assumindo o lugar de um profissional da área da saúde. Há uma necessidade de você buscar também. Tá certo? Como nós fizemos um dia. Vamos orar e fazemos até hoje. Vamos falar com Deus agora. Feche os olhos. Meu Deus, eu peço pelo milagre na vida desta pessoa, sim. Porque eu sei que existem questões que fogem o controle da mão humana e nós entregamos em tuas mãos para que o milagre aconteça. Tem nomes aqui nos comentários de pessoas que precisam de um milagre, pessoas que estão preocupadas com o prognóstico médico, o diagnóstico que a medicina entregou nas suas mãos. Às vezes, meu Deus, existem pessoas que depois que fizeram os exames, aí que ela foi entender a situação da sua saúde, que está cada vez pior, mas que o Senhor, meu Deus, possa realizar e proporcionar o que ela não é capaz de resolver, mas aquilo que está debaixo da nossa responsabilidade, que nós possamos assumir e tudo venha mudar. Entregamos em tuas mãos, meu Pai. Guia, conduza, oriente a vida de cada uma dessas pessoas e abençoe acima de tudo. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, abra o entendimento de cada um deles. Graças a Deus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece, compartilhe com outras pessoas, mas comenta a importância de você se tornar responsável a partir de hoje. E se você quiser, faz um voto com Deus e diante de todo mundo, coloca nos comentários: eu tomo posse. De tudo isso que você aprendeu, coloca eu tomo posse. Porque se você toma posse é porque você vai assumir a responsabilidade a partir de agora. Amanhã, quarta-feira, a gente vai para o terceiro vídeo da nossa série. Se você não assistiu o primeiro, então assista o primeiro. Foi muito interessante falando dessa autorresponsabilidade na vida financeira. Tem muita gente se sabotando na vida econômica e é a hora de parar de se sabotar. 2026 vai ser extraordinário, mas para isso você precisa assumir a responsabilidade, fazer a sua parte. Tá bom? Não esquece de compartilhar esse vídeo, você pode se inscrever nesse canal, ativar ali as notificações
E se você também quiser, você pode pegar aqui a setinha e mandar lá no seu grupinho de WhatsApp, dando essa dica para as amigas. Ah, comentar também, pode colocar, pega um print, coloca nas suas redes sociais, no Stories, divulga no Facebook, no WhatsApp, no Stories do WhatsApp, muita gente vai ver, ou pega o link e faz isso agora. Vamos ampliar nossa corrente do bem aí, né? É isso mesmo. Todo mundo começando o dia, de segunda a sexta, 7 horas da manhã, conselhos de sabedoria para a família no sábado, 7 da manhã. Domingo, 19 horas, nosso culto comunidade online, sempre aí com a Bíblia, se reúne na sua casa, vamos cultuar a Cristo. E na segunda-feira, 8 da noite, o nosso congresso Poder da Sabedoria ao vivo. Caneta e papel na mão para anotar chaves de sabedoria. Foi ontem, 8 da noite, se você não assistiu, também está aí no nosso canal do YouTube. A todos, sucesso, paz e prosperidade.